Então, muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão do nosso Porto de Encontro. Mês após mês, ano após ano, continuamos neste ciclo literário promovido pela Porto Editora a tentar cumprir dois desígnios fundamentais que fazem a essência deste ciclo, ou seja, celebrar o livro e as palavras e, por outro, proporcionar momentos de contacto entre autores e leitores. É o que certamente vai acontecer esta tarde, graças em larga medida à vossa presença, que muito nos honra e nos estimula, mas também graças a um valioso naipe de convidados que começo a apresentar desde já, a começar pela Paula Ventura, que vai assegurar as leituras esta tarde, ao longo da sessão, vai ler excertos do livro em destaque esta tarde, A Desobediente, e também com João Gobert, jornalista e comentador, velho amigo do nosso ciclo e que também muito nos honra com a sua presença, trazendo-nos novas perspectivas sobre o livro em questão e história sobre as autoras. E, claro, falando agora da autora central desta sessão, é alguém com um percurso muito valioso e diversificado no jornalismo, onde, com passagens muito bem-sucedidas por alguns dos mais destacados órgãos de comunicação social portugueses, da televisão à imprensa, mas também, eu diria, sobretudo no campo literário. Afinal, ela é autora de mais de 3 dezenas de livros, romances, claro, ficção, mas também muitos livros para a infância e juventude, a maior parte deles incluídos no Plano Nacional de Leitura. Ela é também autora de biografias, a mais recente das quais é esta mesmo, que tenho entre mãos, A Desobediente, a biografia de Maria Teresa Horta, que é um mergulho fascinante da vida de alguém extraordinário que, ao fim de 87 anos, continua a ser um exemplo e uma inspiração para todos nós. Portanto, haverá muito para falar ao longo dos próximos 90 minutos. Uma salva de palmas, por favor, para Patrícia Reis. Bem-vinda. Bem-vinda, Patrícia. Não é totalmente uma estreia, já cá estiveste, estávamos a falar disso há bocadinho, numa sessão aqui há uns anos com o José Eduardo Agualuso, em que foste também a convidada sempre muito especial. Bem-vinda ao Porto. Obrigada. Vou fazer o papel do João Gobert. Do João Gobert, exatamente. Já vamos entrar neste universo fascinante que te consumiu e te preencheu ao longo de vários anos, de mergulhar na vida da Maria Teresa Horta. Vamos falar também um bocadinho do teu percurso, e há muito por dizer. Tu estudaste História, mas curiosamente o teu percurso de vida encaminhou-te para outras histórias. Foi algo premeditado, foi acidentado ou foi algo com que sempre sonhaste? Como é que alguém que que queria seguir a via académica e profissional das histórias acaba por se dedicar a outra vertente mais livre? Eu candidatei-me a um anúncio do Independente desenhado pelo Jorge Colombo que dizia: repórteres absolutamente excelentes precisam-se. E tinha entrado na faculdade na mesma altura. Tinhas 18 anos? Ainda não tinha 18 anos. Ainda não tinha 18 anos. E eu sabia que tinha que encontrar uma profissão onde escrevesse, né? Porque, caso contrário, ia ser muito difícil. Mas a escrita era algo que já te impulsionava desde muito... A escrita é uma coisa desde miúda. É uma coisa... Eu escrevo para me entender, não é? Eu escrevo para perceber o que é que aconteceu. E sempre foi assim. E pronto, e depois o Independente foi, como dizia o Miguel Esteves Cardoso, não há amor como o primeiro, e o Independente foi incrível. Foi um percurso incrível. É uma escola de vida, foram tempos míticos, a redação do Independente nos anos 80, apanhaste ali a época áurea. O que é que recordas passar ou eras demasiado inconsciente, passa a expressão, para te lembrares, era tudo ainda muito fresco? Como é que filtras essas memórias todas? Eu era um bocadinho a mascote lá do sítio, porque era muito pequenina, mas claro que éramos contra o Cavaco e éramos contra o governo. Isso éramos. e éramos... éramos desobedientes. Éramos os desobedientes do jornalismo. Tínhamos de escrever de outra maneira. Sim, eram os mesmos factos. Sim, havia uma regra, mas nós tínhamos que ser um pouco mais imaginativos que a regra. Portanto, nunca houve uma censura à forma como escrevíamos ou à forma como legendávamos fotografias. Foi um período muito rico, aprendi muito e conheci pessoas incríveis. É preciso dizer que nessa altura não havia computador, depois, entretanto, apareceram na redação da Independente, não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada destas coisas, não é? Portanto, era mesmo necessário ir para a rua para conseguir a reportagem. Lá está.
Achas que falta Eram alguma outros dessa irreverência hoje em dia? Não criticando quem está no jornalismo, como é o meu caso, mas, Sabes que eu acho mas que achas que falta alguma... Os tempos são inevitavelmente outros, não é? A concorrência informativa, o fluxo noticioso é incomparável. Mas falta alguma irreverência, em teu entender? não acho isso, sinceramente. O que eu acho é que tu não tens uma democracia forte sem um bom jornalismo. Para teres um bom jornalismo, precisas de ter uns grupos de comunicação social que apoiem os jornalistas, que os tratem bem, que não lhes deem só o salário mínimo. Porque um jornalista não está jornalista das 9 às 6. Um jornalista é jornalista. Não é? Eu ainda hoje acho que sou jornalista. É uma forma de ver o mundo. É muito útil essa experiência, essa bagagem acumulada enquanto biógrafa, enquanto Sim. autora, deve ter sido muito útil e já vamos falar disso. Mas esse descrédito do jornalismo atual terá culpa própria, certamente. Mas por exemplo, quando vês agora na campanha, foi uma notícia que me abalou em particular, quando viste os políticos a recusarem entrevistas aos jornais, mas fizeram a peregrinação à televisão, aqueles programas de entretenimento que têm a sua importância, certamente, mas quando uma coisa substitui a outra, é a própria a democracia, ou de certa forma Assim, o problema do Estado democrático jornalismo está em televisivo causa. é que o jornalismo televisivo não tem capacidade para te dar contextualização. E o jornalismo escrito tem isso. E isso é maravilhoso. Eu não quero uma notícia de um minuto. Eu quero que me expliquem. Mas eu para quero que me contem a os história. políticos é mais cómodo ir a esse programa, não é? bom. Porque mostra um lado mais, pretensamente mais humano, mais... Teoricamente, não é? Teoricamente. Eu acho que esta campanha tem vários problemas. Também nós não temos debates, temos entrevistas, não é? Porque se fosse um debate, a pergunta era igual para os dois. E ficarias a saber o que é que um acha e o que é que o outro acha sobre o tema X. E isso não funciona assim hoje em dia. A imagem, a saturação da imagem, as redes sociais, o chamado jornalismo de cidadão, tudo isso de alguma forma veio minar muito aquele que é o terreno ético e deontológico do exercício do jornalismo, no qual eu acredito piamente e acho fundamental e muito mais necessário do que as pessoas possam imaginar. Eu acho que, se me disseres assim, existe uma grande crise no jornalismo, existe uma grande crise em todo lado, em várias profissões. A única coisa que nós temos que perceber é que nós precisamos mesmo de ter bom jornalismo. E ter bom jornalismo significa, e eu fui formada assim, há outras pessoas nesta sala que fizeram o mesmo percurso, não é consultar uma fonte, é consultar várias fontes e contraditórias. Caso contrário, não é dar opinião. Ser jornalista não é ser cronista. São coisas diferentes. Sim. Portanto, enfim, acho Mas que esse todo descrédito, um debate. essa falência, de certa forma, do jornalismo, põe em causa o escrutínio da política e da democracia, em último caso. Põe em causa tudo. Põe em causa a capacidade que nós temos de ter acesso às informações, seja em que área for, porque não é só na política, não é? Tu, sem jornalistas que façam saúde, justiça, educação, cultura, como é que sabes? Como é que tens acesso? Não é? As pessoas hoje acham que têm acesso através das redes sociais e é tudo muito rápido, claro, e a satisfação é imediata. Mas e depois? E termos um bocadinho mais do que só aquilo a que nós chamamos a gorda, não é? Mais do que o título. Mantiveste essa ligação ao jornalismo, que ainda continuas a ser, embora não exercendo, como disseste, e bem, és jornalista, é algo em permanência, é uma condição inata a nós mesmos. Mas quando é que percebeste que se calhar escrever em jornais ou estar ligado a programas de televisão não te bastava e querias, no fundo, aprofundar essa ligação à escrita através de livros? Quando é que surgiu essa? Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu, felizmente, nunca estive grandemente ligada à televisão. Eu sempre recusei ir para a televisão. E posso-te explicar porque é que recusei ir para a televisão. A última pessoa a convidar-me para ir para a televisão já cá não está, era o Emílio Rangel, era um homem por quem eu tinha grande admiração, fundador da TSF, entre outras coisas, fundador da SIC. Sim. E eu disse-lhe, eu sou uma mulher da escrita. Tu agora olhas para mim, vês 2 palmos de cara e eu vou para a linha da frente porque tenho 2 palmos de cara. Daqui a 10 anos estou na segunda fila, daqui a 20 anos estou na arca congeladora da televisão, vão-me lá buscar quando precisarem de uma locutora de continuidade. E na escrita, daqui a 30 anos eu vou ser melhor do que agora. Porque a escrita é uma coisa que se constrói, é um caminho. Não é? Não é um caminho regular, não é um caminho fácil, mas é um caminho. E eu sou claramente de escrita. Portanto, a experiência que eu tive de televisão foi fazer produção para o Sexualidades do Júlio Machado Vaz, fiz com muito prazer. Outra figura histórica que já esteve aqui também. Também já esteve aqui. Aprendi muito. Mas televisão não é de todo o meu meio. Eu não vejo televisão. Eu tenho um filho na televisão, as pessoas vêm-me dizer todos os dias: vi o teu filho ontem, pois ainda bem, eu não vejo.
Eu leio, ele escreve, eu leio. Ele vai à televisão, eu não vejo. É o que é. Mas a partir do momento em que sentiste que querias aprofundar essa ligação à escrita, era um sonho de Eu toda a início? vida escrevi ficção. Eu não me lembro de escrever e não escrever ficção. É estranho isto, mas é verdade, não é? Eu acho que preciso mesmo de escrever para me entender, como te disse há pouco. Eu preciso mesmo de escrever para questionar e tentar... A Agostina dizia, e está aqui a biógrafa da Agostina, Isabel Renovo, que é uma biografia incrível, se não leram, leiam, por amor de Deus, ofereçam no Natal, deem, muitas pessoas espalhem a palavra. A Agostina dizia que escreve-se para se incomodar. E, de facto, é para promover pensamento, para suscitar no outro alguma curiosidade, alguma identificação também, claro. E nestes tempos, porventura, isso é mais útil do que nunca, para nos sacudir um bocadinho da letargia. É fundamental. Tu, neste momento, tens as pessoas com uma capacidade muito reduzida de concentração, tens pessoas multitarefeiras, porque estão a ver a televisão, o telemóvel e ainda vão abrir o frigorífico para ver se alguma coisa se materializou lá dentro, e não foram às compras. E, de facto, a leitura e a concentração que a leitura te obriga, hoje, parece uma coisa quase agressiva. Mas a leitura dá-nos tanta coisa. Dá-nos, por exemplo, uma coisa que é fundamental, que é vocabulário, construção frásica, capacidade de raciocínio, identificação com o problema, pensar de outra maneira. Não há nada que nos dê isto, a não ser a literatura. Sim, sim. Bom, E é, de certa enfim, forma, um dos últimos bastiões dessa resistência de andarmos, vivemos na era da distração. Não é? É preciso resistir. Sim. E continuar a escrever e continuar a ler. E quando as pessoas me dizem, o meu filho não lê, a minha primeira pergunta é sempre a mesma, que é, e o senhor lê? Eu não, Então se não lê, senhor, como é que os seus filhos leiam? Faz toda a diferença, não é? Quando o ambiente familiar já induz claro. à leitura. Curiosamente, entrando numa das tuas paixões particulares, já dentro da escrita, que são as biografias, passam 25 anos sobre a tua primeira incursão biográfica. Não é? E as coisas que tu sabes? Do Vasco Santana. Do Vasco Santana. Como é que estava morto. Sim. Vou dizer agora, graças a Deus. Tão mais fácil. Tão mais fácil. Não há contraditório possível. Tão mais fácil. Não é só isso, é tudo tão mais fácil. É tudo tão mais fácil. Não sabia. Mas a tua concepção de biografia, enquanto escritora, enquanto autora, mudou muito desde então? As minhas biografias não são biografias científicas. São biografias muito minadas por uma geografia afetiva. Portanto, a Simone de Oliveira, a Maria Antónia Paula ou a Maria Teresa Horta são mulheres que são importantes para mim por uma razão qualquer. A Simone não é a minha amiga pessoal, mas as outras duas são. E isso está espelhado na forma como o texto se constrói, na forma como vamos trabalhando o texto. No caso específico da Teresa, a Teresa colaborou na biografia, a responsabilidade é inteiramente minha, e colaborou contando alguns episódios da sua vida. E depois eu fiz aquilo que tu disseste há pouco, uso da minha caixa de ferramentas de jornalista e fui à procura de outras informações e de outras pessoas. Falando com pessoas que lhe eram próximas. Sim. Eu não tenho propriamente um grande fascínio por este tipo de escrita, devo-te dizer. Aliás, eu não tenciono escrever mais nenhuma biografia. A Isabel Renovo e o Paulo Moraes dizem que não vai acontecer assim, não apostamos, mas vamos apostar um cafezinho. É um trabalho insano, é um trabalho insano, são horas e horas, são meses, são anos. Foram 100 horas de gravações, não é? Com a Teresa. Sim, exatamente. Com a Teresa e os outros. E depois as pessoas que, por a Teresa estar viva, não vou contar, eu vou-te contar, mas não podes escrever. A frustração. Ou outra, quer dizer, é muito difícil, é muito solitário, é uma responsabilidade imensa. Estando ela viva, obviamente que a responsabilidade é a dobrar. E é muito diferente escrever a 4 mãos. Maria Antónia Paula eu escrevia a 4 mãos. E o que ela decidisse para mim estava bem porque era a vida dela. Não é? Eu estava ali para facilitar, na verdade. E aqui na Teresa não. Aqui eu vinha de uma dissertação de mestrado sobre a Teresa. Quando o Rui Coceiro, que é o editor da Contraponto e que faz o favor de maturar já há uns anos, me disse, então e se tu escrevesses uma biografia para a coleção da Contraponto? E eu estava completamente imbuída de Maria Teresa Horta. Não me ocorreu mais ninguém e achei justíssimo também. Essa dissertação de mestrado era no âmbito de um âmbito mais religioso, não é? Abordar essa perspectiva bíblica
na obra da Maria Teresa Horta, perspectiva essa com a qual ele não concordava muito, não é? Sim, sim. A dissertação chama-se A Influência das Narrativas Bíblicas na obra de Maria Teresa Horta, e quando eu lhe propus este tema e pedi para falar comigo sobre isto, ela disse-me que eu estava maluca da cabeça. O que está certo. E eu depois fui-lhe dizendo, então, mas olha aqui, olha este conto, olha as feiticeiras, olha os anjos, olha as anunciações. E foi quando ela me disse, se calhar tens razão. É evidente que ela transformou as narrativas bíblicas à Maria Teresa. É evidente que faz parte do universo dela. É evidente que Maria e o anjo Gabriel têm sexo louco contra a parede. Sim, mas é evidente que ela se apropriou desse património que eu acho que deve à avó materna, para transfigurar um bocadinho, para brincar também com o nosso imaginário coletivo. E, por exemplo, As Anunciações foi um livro que não foi considerado herético, nem nada disso, foi apresentado pelo Tolentino, em Lisboa, brilhantemente, aliás. E é um livro incrível, é um livro sobre a humanidade, é um livro sobre a condição humana, sobre sermos amorosamente do outro e traídos pelo outro por causa de um exercício de poder. Não vou dizer mais, o livro chama-se Anunciações, está aí, comprem, vale a pena. Portanto, quando o Rui me falou, eu achei que era a pessoa certa e achei que era justíssimo também. De então para cá, o estado de saúde da Maria Teresa Horta, infelizmente, agravou-se. Chegaste a temer de algum modo que pudesses não concluir esta empreitada hercúlea? Foi muito pior do que isso. Houve uma altura em que a Teresa disse, eu não quero que tu faças isso. E nós tínhamos 2 anos de trabalho em cima. E é desmoralizante, foi horrível. Houve várias pessoas que nessa altura me agarraram. A Isabel e o Paulo, o Rui Coceiro, claro, o meu marido, que tem sido incansável, mas houve ali um momento em que eu pensei, então eu agora vou deitar isto tudo fora, eu faço isto tudo. E foi o meu filho mais novo, o Henrique, que me disse, com calma, ela vai mudar de ideias. Isto tudo se resolve. E assim foi, ela mudou de ideias. Eu era incapaz de escrever a biografia se ela não quisesse que eu a fizesse. Mesmo sabendo ela que isto não é uma coisa meramente laudatória da sua figura. Não é? Pronto. Ela é jornalista, ela sabe. A grande vantagem de se escrever uma biografia sobre alguém que felizmente ainda está vivo é o facto de podermos validar ou confrontar algumas afirmações, eliminando assim ou diminuindo em larga escala a possibilidade de erro. Mas no plano oposto das eventuais desvantagens, consegues Acho que destacar alguma? Não é uma biografia com as regras científicas da biografia, não será nunca. É uma biografia pesada de afeto para mais e de respeito e de admiração. A Maria Teresa é uma mulher muito importante para nós, mulheres jornalistas, é uma mulher muito importante para nós, mulheres escritoras, é uma mulher muito importante. É uma mulher muito importante para nós, mulheres feministas, e para os homens feministas, que também os há, felizmente. Portanto, o facto dela estar viva era uma condicionante muito grande, era um peso muito grande. Isso é a pior coisa. Depois há um momento em que tu tens que fazer, ou pelo menos foi o que eu fiz, que é um arrefecimento e dizer assim, não, ok, a Teresa está aqui, é o meu objeto de estudo e eu vou levar isto até ao fim. Tudo se tornou mais fácil depois de eu ter escrito o texto de introdução em que explico ao que vou e que explico que somos amigas. Explico, isto é o que eu consigo fazer. Eu não vou armar-me aqui em grande biógrafa. Não, isto é o que eu consigo fazer. Eu tive um acesso privilegiado à Teresa, pouca gente tem acesso à Teresa como eu tive, e isto é o que eu consigo fazer. E a partir desse texto, a escrita da biografia rolou com mais facilidade. Há aquele mito, há uma corrente daqueles que defendem que o biógrafo deve ser alguém distante, não é? Não isento, mas mantendo algum distanciamento. Tu, quer enquanto leitora, quer enquanto autora, não te revês, não te identificas com essa forma de escrever uma biografia? Eu leio biografias de natureza vária e acho tudo incrível. Não é? Acho o trabalho das pessoas maravilhoso. Acho o trabalho, acabei de falar da Isabel por causa da Agostina, mas há outras biografias. A biografia da Natália Correia, feita pela Filipa Martins,
É um trabalho inacreditável de informação, de recolha, de memória e a importância que a Natália teve para todas nós. Aliás, esta coleção da incrível, Contraponto não é? tem deixado aqui um legado que O felizmente Manuel vai António permanecer. Medina, Manuel de Oliveira, enfim, é bom que exista, sabes que tendo estudado história, esta ideia de que nós precisamos de fixar a memória é importantíssimo. Nós, se não sabermos quem esteve para trás de nós, também não conseguimos avaliar quem está à nossa frente. E isso é muito importante. A história é muito importante. Fixar as personagens é importante. E, nesse sentido, as biografias são super válidas. Agora, claro, lá está. Há biografias feitas de uma maneira e biografias feitas de outra. Mas esta tua atração pelo género biográfico, dizes agora que não vais escrever mais nenhuma, esperemos que mudes de ideias entretanto, mas deve-se ao facto de eventualmente podermos achar que uma biografia é quase uma síntese de todos os géneros, porque tem que ter o rigor, obviamente, do ensaio, mas depois também é uma certa liberdade literária, não é? Senão ficava uma amálgama avulsa de factos sem muito interesse, não é? Quer dizer, não vou deixar de ser escritora, não é? Ou seja, sim. portanto, é evidente que há aqui um pendor literário e é evidente que a biografia é dividida em várias partes, há um lado mais literário do que outro, porque também há momentos que se proporcionavam a isso. A infância da Teresa é um lugar ao qual ela volta com muita facilidade e com prazer, mas é um lugar onde eu não tenho mais ninguém para corroborar aquilo que ela diz. E, portanto, entre a autoficção e a ficção, a memória, o meu papel é ouvir e escrever da maneira que seja mais fácil e mais apetecível ao leitor, não é? Pronto, e aí é o escritor. Mas isso é o grande mérito do editor, não é? Porque o Rui Conceiro, quando decidiu fazer esta coleção, aquilo que se propôs foi convidar escritores para escreverem biografias. Portanto, esse pendor literário eu acho que é uma marca em todas. Mas para ti é impensável escreveres uma biografia sobre alguém com quem não te identificas? Eu não gosto nada de futebol, mas eu escrevo a do Cristiano Ronaldo. Nada, não sei nada de futebol, mas eu escrevo a meios com o Rui Conceiro, escrevo a meios com o João Goberto, eu escrevo. E vai ser vendida na China, na Tailândia e no Planeta K. Claro, para ficar rica, com certeza. Mas não, é muito difícil. Eu nunca conseguiria... Era fácil para mim perceber o universo da Teresa, como era fácil para mim perceber o universo da Maria Antónia Paula, não é? Maria Antónia Paula é uma das mulheres mais importantes para nós jornalistas, como a Teresa, faz um percurso nas redações, numa altura em que as mulheres eram proibidas de entrar nas redações, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia até acham bizarro, e bem, mas são importantíssimas estas mulheres que fizeram dentro dos jornais um percurso de um caminho até chegarem a editores, chefe de redação e por aí fora, não é? Eu perguntava-te isto, Patrícia, porque pode ser eventualmente estimulante também escrever sobre alguém que, de certa forma, mais com algum lado de perversão ou sombrio, não é? Só para chatear. Vou-te dizer uma conhecer, coisa. no fundo, como é que funciona a mente de alguém mais tortuoso, mais com esse lado tortuoso. Muito... Tu tens arte de quem gosta dessas coisas, mas eu, deixa-me dizer-te assim, eu estou num momento da minha vida em que tenho mais anos atrás de mim do que tenho à minha frente. Portanto, eu só vou desperdiçar energias naquilo que realmente vale a pena. Pronto, depois posso me enganar e de facto não valeu a pena. Neste caso especificamente, aquilo que eu digo foi insano. Foi a tarefa mais difícil que eu fiz na minha vida profissional. Eu estou a trabalhar desde 88, portanto sou muito velhinha nisto. Não quero fazer outra. Está feito. Comprem, deem, ofereçam, levem, traduzam, façam o que quiserem, mas não me peçam... Eu quero escrever um romance um dia destes. Não agora, mas um dia destes. Mas chegou a uma altura, até pela intensidade do processo de que já falaste, em que tiveste quase que autoimpor um limite, um prazo para terminar? Sentiste isso? Não, houve um momento em que o meu marido, que é o grande responsável por isto tudo, porque eu só faço o que faço para o impressionar, não é para vos impressionar a vocês não me dizem nada. Mas houve uma altura em que ele me disse ou fazes ou largas. Aliás, não foi o único. Ou fazes ou largas. É uma questão de sobrevivência. Mas se fazes agora. E eu, obediente, ao contrário da Teresa, sentei-me e escrevi. Pronto. Não por acaso é o único homem que está ali na dedicatória, a par de uma série de figuras femininas. Só mais uma pergunta antes de escutarmos o primeiro excerto. Qualquer das três biografadas, a Maria Antónia
Paula Simão de Oliveira, a Maria Teresa Horta, são mulheres e são mulheres fortes. Para ti é fundamental que assim seja? Eu não gosto de mulheres fracas, tu gostas? É que a mim dá-me jeito as mulheres fortes. A minha mãe é uma mulher forte, a minha avó era uma mulher forte, a minha bisavó era uma mulher fortíssima, ficou com 5 filhas com 23 anos. Eu gosto de mulheres fortes, gosto de mulheres, aquelas mulheres chatas. Que enfrentam adversidades. Que enfrentam a adversidade, que não têm medo de ter voz. Eu gosto de mulheres fortes. Patrícia, vamos continuar a conversar já daqui a bocadinho. Para já é tempo de escutarmos o primeiro excerto de A Desobediente, pela Paula Ventura. Uma salva de palmas, por favor. Espelho inicial. O ar sufocante dos dias mais quentes, um ar morno, combatia-se com as janelas entreabertas e as portadas encostadas. Vivia-se na penumbra. Teresinha estava sentada no chão a ver um livro da coleção Manecas. Tinha 4 anos, talvez um pouco mais. Os olhos são azuis, translúcidos, belos, mas incapazes de competir com os olhos da mãe, toda a beleza que ela carrega, com certo encantamento. A mãe saiu da salinha, o seu canto, e entrou nessa quase escuridão em que as filhas sobrevivem ao calor. Teresinha com o livro, Belinha no bacio e Chilinha, de poucos meses, no carrinho de bebé. A mãe era um deslumbre. E Teresinha sentiu-o desde sempre. Olhava, conforme ela caminhava em direção ao carrinho. A mãe levantou a cabeça da criança, pegou na almofada minúscula e pousou-a sobre a cara de Chilinha. Teresinha pressentiu a maldade. Cheirou o perigo. Levantou-se, rápida, lembra-se desse gesto, e ficou a olhar para a mãe. Tão bela. Tudo mudou, num repente. A mãe deixou a irmã no carrinho, voltou a pôr a almofada debaixo da cabeça da menina, os olhos presos na filha mais velha, e perguntou: "O que é que tu queres, Teresinha?" Pegou-lhe pelos braços, levantou-a como se fosse um pequeno móvel, as mãos debaixo das axilas, caminhou na direção da janela, afastou a portada de madeira com o cotovelo e a janela meio aberta escancarou-se. Teresinha não emitiu um som. A mãe, que a deveria proteger, que deveria ser colo e consolo, cega por um momento de desvario. O coração da criança em sobressalto, o corpo miúdo sem se debater. A mãe pendurou-a fora da janela, o seu corpo no ar. Teresinha continuou muda, não chorou. Era uma menina com 5 anos quase, pendurada pelos pés, a ver o abismo da rua. A minha mãe estava furibunda e isso exacerbava-lhe a beleza. O tempo cristalizou-se. Por fim, a mãe desistiu. Trouxe o corpo da filha de novo para dentro de casa, pousou-a no chão. Desistiu de a matar. E repeliu-a num tom gelado. "Sai da minha vista." Teresinha vinha da luz que feria os olhos azuis, assaltada pela claridade repentina para lá do abismo da janela. Soube de imediato, nesse momento, que sobrevivera, mas que ainda não estava a salvo dessa força que podia destruir a mãe perigo. A luz confundiu-a e o regresso à meia-luz foi perturbador. Podemos imaginar. O coração a bater mais do que 120 vezes por minuto, a galope, cheio de medo. Era preciso fugir. A criadita manteve-se colada à parede, imóvel, a única testemunha. Teresinha percorreu a sala e tentou chegar à maçaneta da porta. Fez por girá-la, o corpo esticado ao limite, a mão mínima um esforço imenso. O tempo parecia correr demasiado veloz e a mão lenta demais. Quando conseguiu rodar a maçaneta, fugiu para o corredor, o túnel da casa.
as mãos nas paredes a tatear, a guiá-la. O escritório. Acreditava que no escritório teria o seu refúgio. Sabia. Soube no instante em que leu aqueles olhos no seu rosto cerrado que a mãe seria sempre mãe-perigo, para si e para ela própria. Era uma menina pequena com uma lucidez antiga. Naquela altura não se falava nisso. Desconhecia-se o que era uma depressão pós-parto. As mães escondiam esse abismo. Tinham de ser felizes, as mães. Atrás do maple do escritório do pai, espaço encantatório e adorado, lugar inaugural da primazia dos livros e da escrita, Teresinha escondeu-se, quieta. Não podia dizer uma palavra sobre o que se tinha passado, fosse a quem fosse. Embora criança, já possuía o sentido do proibido, daquilo que importava calar. Mais tarde, contará à avó Camila, uma mulher especial, feminina, uma alma capaz de guardar um segredo. Mas não dirá: a mãe tentou matar a Chilinha. Dirá antes que a mãe foi assaltada pelo susto da existência, pelo desvario. Dirá que a mãe cegou por instantes, queria tudo menos ser mãe. Este é um episódio inicial de vida da pessoa que viria a ser Maria Teresa Horta. Muito obrigado, Paula Ventura. Vamos voltar a escutá-la daqui a bocadinho. Patrícia, este excerto impressionante que acabámos de escutar o livro não poderia ter talvez um arranque mais vigoroso e mais fraquinho. Mas até que ponto é que este acontecimento, este episódio, deixou marcas na Maria Teresa Horta que se arrastaram pelos anos fora? Eu acho que se tu perceberes a Teresinha, percebes a Teresa. Acho que se tu perceberes tudo o que ela viveu enquanto criança, que é muito a depressão pós-parto também, 2 vezes. O abandono da mãe, na década de 40, abandonar uma família, o marido e as 3 filhas, por causa de um outro homem, não era uma coisa evidente. A morte da avó, que morre de mão dada com ela durante o sono, e ela tem 9 anos. O refazer da vida com o pai e o contexto todo da família, do avô. Enfim, eu acho que percebe-se a Teresa e a obra da Teresa, e está tudo na obra da Teresa, se compreender a Teresinha. E claro que, compreendendo a Teresinha, percebe-se que é uma criança que tem um trauma de abandono, que tem carências, que é frágil, que utiliza a doença para benefício próprio, e tudo isso está no livro. E tudo isso está nos livros dela e na poesia dela. A Teresa é uma mulher que carrega, uma mulher de uma coragem imensa, fortíssima, de convicções, mas é também a Teresinha, nunca deixou de ser a Teresinha. E a Teresinha é uma criança que sofreu muito. É uma menina que de repente percebe que se calhar é melhor comer aquelas ervas aquelas flores que alguém lhe disse que eram venenosas, porque se calhar morrer era melhor que aquilo que ela estava a viver. Isto nunca abandonou a Teresa. Até hoje. Como é que ela recordou esses momentos? Sentiste que é algo, embora estamos a falar de mais de 8 décadas de distância em relação a esses acontecimentos, é algo que ainda está muito presente nela? Sentiste isso? Sim. A Teresinha está muito viva nela. A Teresinha é parte integrante de quem ela é. E cada vez mais tem a ver com a idade, claro. Tem a ver com um certo retrocesso. É preciso dizer que a Teresa perdeu o marido de 56 anos de casamento em 2019, no final de 2019, dia 20 de novembro. E a seguir apareceu a pandemia, não é? E, portanto, a vida de Teresa não tem sido uma vida fácil. É uma vida tem algumas dificuldades de mobilidade, anda em casa sem qualquer problema, chega à porta do prédio, não consegue pôr o pé cá fora. E, portanto, há aqui um retrocesso. Ela sente-se muito confortável a recordar as coisas da infância, as coisas da adolescência, da primeira idade adulta, dos primeiros tempos no jornal, de encontros com algumas figuras.
e vive muito lá atrás neste momento. Acabaste de dizer, e bem, que, Patrícia, que a própria a biografia, de certa forma, da Maria de Teresa Horta está na sua obra, ou seja, há passagens, e há um elemento muito interessante do livro em que vais confrontando excertos de livros da Maria de Teresa Horta com episódios que narras. E, apesar de tudo, achas que este livro procura ser uma chave para descodificar esses elementos? Eu acho que quem ler a biografia e for ler a obra da Teresa vai ler a obra da Teresa com uma outra luz, com uma outra perspectiva. Isso eu acho que acontecerá fatalmente. Agora, a obra da Teresa é para ler, e está viva e é incrível, e são mais de 60 anos de vida literária e, portanto, o percurso dela enquanto escritora, enquanto ficcionista, enquanto poetisa é imenso. Ela realmente não teve, por ser a pessoa que é, não teve a coisa laudatória das homenagens e dos prémios que eventualmente poderia ter tido. E isso deve-se muito ao facto de ela ser uma feminista convicta numa altura em que nem sequer se dizia que alguém era feminista, não é? A Teresa nunca se calou. A Teresa percebeu muito cedo que era preciso libertar-se daquela família e que era preciso ter uma voz, e nesse sentido a desobediente, não é? A Teresa nunca Pareceu-te o título mais óbvio, uma súmula claro. da sua vida. Claramente. E a ela também, devo dizer. Porque quando lhe disse, olha, vou chamar-lhe a desobediente, e ela respondeu, acho ótimo. E eu, pronto, ótimo, maravilha. A Teresa tem uma característica profundamente admirável, é que é uma pessoa que nunca vergou, nunca cedeu a esquemas, nunca... Muitas vezes lhe disseram, não faças isso, estás a prejudicar a tua carreira literária, os críticos não gostam disso. E ela teve-se nas tintas sempre. Sempre teve essa liberdade de fazer e de dizer e de escrever aquilo que queria. Por causa daquilo que ela escreveu, foi agredida verbalmente várias vezes e foi agredida fisicamente depois da publicação da Minha Senhora de Mim, e é por causa dessa agressão que surgem as novas cartas portuguesas, não é? Porque ela é espancada na rua por 2 homens que lhe dizem isto é para tu aprenderes a não escrever como escreves, e num encontro semanal que tinha com a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel Barreno, cheia de hematomas e arranhões e por aí fora, a Maria Velho da Costa perguntou, bom, se uma mulher incomoda muita gente, o que seria se nós as 3 escrevêssemos um livro em conjunto? Incomodaram muita gente, incomodaram o regime inteiro, incomodaram o mundo, e isso é bom, e ainda bem que é assim. Portanto, a Teresa tem isto de pioneiro, não é? Tem isto de ter percebido. Pensa assim, Sérgio, até à Teresa, até à poesia da Teresa, as mulheres só existiam até à cintura. Dá um corpo, no fundo, a poesia dela dá um corpo. Não tinham corpo, não tinham prazer, não havia paridade no desejo sexual e não havia esta designação clara das palavras. A Teresa não foge às palavras. E, portanto, é muito inovadora a forma como ela surge como poetisa. E é muito inovadora a forma como... É muito redutor para mim chamar-se a poetisa do erotismo. É um apelido que vulgarmente dão à Teresa, e eu acho que é muito redutor. Mas, de facto, ela agarra no erotismo e confere-lhe um lado feminino, não é? Um lado paritário. E isso, enfim, antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril é igualmente algo que perturba algumas mentes. Mas antes do 25 de Abril foi buscando. Esse lado mais frágil que a tua biografia dá corpo, embora também coloque em evidência essa força, mas esse lado frágil pode ser surpreendente para quem cresceu, sempre imaginou a Maria Teresa Horta como alguém, uma das 3 Marias, alguém que nunca teve rebuço em dizer e em escrever o que pensava. Nesse lado, concordas que essa fragilidade pode ser surpreendente? Concordo que podem existir pessoas que tenham essa ideia de que uma mulher ou um homem possa ser só forte, só convicto, forte e livre. Mas ninguém é só convicto, forte e livre. Nós somos pessoas, nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas tristezas, as nossas lacunas. O espectro emocional não tem género, é de homens e de mulheres e não binários. Estamos tristes, todos nós somos. Nós não somos só uma pessoa. Isto não é uma invenção do Fernando Pessoa. Não é? Aliás, de quem a Teresa nunca gostou.
Mas nós somos várias coisas, né? Eu sou várias coisas, tu és várias coisas. O Sérgio jornalista, e o Sérgio amigo, e o Sérgio marido, e o Sérgio... Não é? E, portanto, eu acho que as pessoas não se podem surpreender por existir um tecido humano vulnerável, porque nós somos muito mais parecidos na nossa vulnerabilidade do que nas nossas forças. Mas, curiosamente, ela lutou tão ativamente pela liberdade, pelos direitos das mulheres, mas mesmo depois do 25 de Abril, ela nunca foi, digamos que essa reabilitação total e justa só aconteceu mais recentemente. Ela nunca foi consensual, porque pós 25 de Abril as mulheres continuaram preferencialmente atrás do fogão. Mas mesmo do ponto de vista literário, só mais recentemente é que mereceu, o filho dela, talvez, Jorge, até do ponto de vista sim, académico. do ponto de vista académico, é uma coisa que a liga ao Fernando Pessoa, que tem a sua graça, que é a Teresa começa por ser estudada no Brasil. O Fernando Pessoa também. O Jacinto Prado Coelho, quando faz o seu primeiro ensaio sobre a obra de Fernando Pessoa, já a Academia Brasileira se tinha entretido largamente a escrever sobre Fernando Pessoa. O mesmo acontece com a Teresa. O Luís Jorge, o filho da Teresa, o único filho da Teresa, e de Luís de Barros, diz até o ano 2000 a minha mãe era uma chata de uma feminista. E depois, a partir daí, passou a ser uma escritora. É tarde, não é? É tarde. Teresa mereceria ter tido todo este reconhecimento que teve nestes últimos anos numa altura em que pudesse ter aproveitado esse reconhecimento. E é uma das grandes mágoas do Luís Jorge, é uma das grandes mágoas dos netos, e eu compreendo que seja, porque realmente é injusto, não é? Mas é mais fácil dizer é muito chata, é uma feminista, não se cala, tem ideias. A mulher com ideias em Portugal começa a ser agora uma coisa mais ou menos aceitável. Mas nós temos 50 anos de democracia. Só agora é que passámos a ser um dado sociológico de estudo. E é um erro pensarmos que está tudo alcançado. Aliás, na entrevista recente que a Maria Teresa Horta deu, não é, a propósito do Dia da Mulher, saiu no público, ela curiosamente mantinha um discurso embora reconhecendo o muito que foi alcançado, há uma expressão dela muito curiosa, que isto está muito atrasado ainda. 45 dias, deves-me 45 dias de ordenado por ano. Porque as mulheres ganham as mulheres em Portugal trabalham 45 dias à borla. Ganham menos que os homens e portanto, a mim devem-me, e estas senhoras todas aqui à frente também, 45 dias de trabalho. Porque os nossos salários não são a mesma coisa, porque a progressão de carreira não é a mesma coisa, porque nós engravidamos, somos naturalmente cuidadoras dos mais pequenos e dos mais velhos. Portanto, o caminho faz-se caminhando, fizeram-se muitas conquistas, ainda bem. Mas não é fácil ser mulher. Sim. Mas notas essa consciencialização que a Maria Teresa Horta sempre teve, notas nas novas gerações que há um certo acomodamento ou felizmente há uma passagem de testemunho cada vez mais vigorosa? Qual é a impressão que tens? Vou dizer uma coisa, eu acho que as minhas sobrinhas, que têm 22 ou 23 anos, não fariam sexo por boa educação. Na minha geração fez-se muito. As mulheres tinham muita dificuldade em dizer que não em certas circunstâncias. Hoje, eu olho para as minhas sobrinhas do coração, porque não são minhas sobrinhas biológicas, e sei que qualquer uma delas dirá, perante um avanço indesejado, não. E isso é uma conquista incrível. É um direito e é bom que assim seja. E é bom que se fale sobre estas coisas em casa, é bom que se fale sobre estas coisas nas escolas, e é bom que estas novas gerações encontrem, por exemplo, a Madalena Mota, que me ajudou em algumas pesquisas e que tem 23 anos. Foi alguém que se apaixonou completamente pela obra da Teresa. Ela vinha ajudar-me a fazer umas pesquisas e tal. E apaixonou-se completamente pela obra da Teresa, o que significa que a obra da Teresa está viva e significa que, de alguma forma, ressoa também numa pessoa com esta idade, não é? E tem esse poder de chegar às gerações mais jovens, se for corretamente divulgado. Tem, eu acho que sim. Patrícia, falamos um bocadinho da relação dela, da Maria Teresa Horta, relação complexa com a mãe. Ouvimos aquele excerto muito forte, poderoso. Achas que, curiosamente, ao ler o livro, ficamos com essa sensação que, embora tenha havido episódios traumáticos de abandono, ela nunca culpabilizou diretamente ou houve uma certa condescendência para com as atitudes da mãe. A que é que atribuis isso? Eu acho que o grande amor da vida dela era a mãe. E ela nunca culpou a mãe de nada, ela sempre desculpou a mãe, sempre.
E ela sempre, e também ouviu na família várias vezes que tu és como a tua mãe, és uma doidivanas e vais ter imensos amantes e vais fazer e vais acontecer. Essa diminuição da Carlota de Mascarenhas só fez para que ela a mitificasse mais ainda e a engrandecesse mais ainda. E a Carlota, que era uma mulher claramente livre e diferenciada à época, não era uma mulher de grandes conversas. Isso é uma coisa bastante clara. Portanto, mesmo que a Teresa gostasse de ter tido conversas esclarecedoras com a mãe, não teve essa oportunidade. Ela, aliás, diz muitas vezes que deve muito do seu processo de cura dos diferentes traumas de infância aos 17 anos que fez de psicanálise, não é? Porque a mãe não lhe dava abertura para esse tipo de conversas. Mas a mãe, havia essa relação de carência e porventura, ao longo da vida da Maria Teresa Horta, essa orfandade, entre aspas, essa falta de afeto da mãe, fez sentido, mas fê-la canalizar esse afeto para... Ela tinha relação próxima também com a avó, não é? Sim. De certa mas forma, ela ela morre aos 9 sim, anos, morreu portanto, muito enfim. precocemente. Mas sentes que ela tinha uma atração também para essas mulheres de caráter forte e ao longo da vida dela, ela, no fundo, procurou também estar à altura dessa, nomeadamente da avó, desse caráter? A avó levava para as reuniões das sufragistas, tem a sua graça, não é? Quando a Maria Lamas vai testemunhar nas Novas Cartas Portuguesas, uma das coisas que diz à Teresinha é: tu não te lembras de mim, mas eu vi-te pequenina, 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 porque a tua avó levava-te. E, portanto, há este rastro também de mulheres muito fortes, não é? Esta linha de mulheres muito fortes. A avó da Teresa, a Camila, foi a primeira mulher a fazer traduções para o Diário de Notícias. Foi ao liceu, coisa que também não era evidente à época. Portanto, de alguma forma, há aqui uma linhagem de mulheres fortes que ela tentou cumprir e seguir, e essa parte eu compreendo muito bem. E depois, ao longo da vida, foi fazendo amizades fortes, porque a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel de Barreno não eram mulheres fraquinhas, eram mulheres fortíssimas também, não é? E aquele encontro entre elas, e aquele livro escrito durante 9 meses, parece o tempo de uma gestação, não é? Foi um momento incrível, para as três. Depois a Teresa carregou a bandeira das Novas Cartas, continua a carregar, e houve uma dispersão entre elas, mas aquele encontro não foi um encontro de... Muito embora possam ter existido conflitos, e o Apia Sotomayor, o pai do João Gilberto, lembra-se de as ver discutir na redação e de se insultarem, não é? Mas depois havia uma amizade, agarravam-se umas às outras, estavam umas com as outras, em uma solidariedade. E a Teresa é das pessoas mais solidárias que eu conheço. Sim, sim. Falando das cartas, obviamente conhecias o processo, o livro, mas ao mergulhares neste universo, ao falares com a Maria Teresa Horta, com outras pessoas, percebeste novas dimensões ou factos que te tenham surpreendido ao investigar sobre este episódio tão marcante? Há várias coisas na história das Novas Cartas que são pormenores pitorescos, não é? Nós tínhamos um senhor na tipografia que começou a ler e que achava que aquilo era tudo pornográfico e foi fazer queixas à direção da editora. Mas a diretora editorial era a Natália Correia, que dizia: não, nós vamos mudar tudo. E não mudavam nada, claro. Enfim, há vários pormenores engraçados na construção das Novas Cartas, e há esta mulher incrível, que é a Natália Correia, que diz: não, eu publico, não é? Eu não tenho medo, eu publico. É verdade que a editora também não era dela, não é? É preciso dizer isto. Houve várias recusas, sim, mas é um livro importantíssimo. E a forma como a Teresa... Eu falei também, eu já tinha falado com a Maria Isabel Barreno e com a Maria Velho da Costa sobre as Novas Cartas, no meu papel de jornalista ao longo dos anos. Eu não faço parte daquelas pessoas que têm a arrogância de dizer eu sei quem escreveu o quê, porque acho que isso é impossível, sinceramente. São 120 cartas, nós sabemos que a Maria Isabel escreveu a primeira, e não sabemos a autoria das outras. Eu acho que é impossível porque elas fizeram uma espécie de mergulho na escrita umas das outras e, consequentemente, apropriaram-se da escrita umas das outras. Portanto, as pessoas que arrogantemente, na minha opinião, dizem eu acho que sei identificar, esta foi escrita pela Maria de Fátima, esta foi escrita pela Maria Isabel, esta foi escrita pela Maria Teresa, eu acho que não sabem nada. Porque acho que elas, de facto, aquilo foi uma simbiose momentânea, mas foi uma simbiose. E foi a primeira vez que estas três mulheres partilharam textos. Uma coisa é partilhares um texto jornalístico, não é? Tens o teu editor, tens o teu companheiro, camarada de carteira. A outra coisa completamente diferente é seres um escritor e partilhar textos
com aquela intensidade. É um livro incrível, não é? É um livro, caramba, ainda hoje é um livro incrível. É um livro que deve o seu renascimento à Ana Luísa Amaral, não podemos deixar de dizer isto. Do ponto de vista académico, ajudou sem dúvida Sim. a Rita. Mas a Maria Teresa Horta, pese embora a debilidade atual, e há uns anos esta parte, ela tem noção, ou tinha perfeita noção. A e Maria Teresa está dessa... completamente consciente e lúcida, deixem-me dizer-vos isto. A Maria Teresa não tem nenhuma perturbação que não lhe permita perceber a realidade, de todo. A Maria Teresa tem momentos, cansa-se muito, está muito frágil, está muito magrinha, come pouco, toda a vida comeu pouco. É só isto. Eu não gostava que ficassem com a ideia de que a Teresa já não tem 2 raciocínios. A Teresa foi votar. O que seria agora não ir votar? Até o mundo acabava se ela não votasse. Mas sentiste da parte dela um grande orgulho por esse papel? Sim. Obviamente que a vida dela não se resume a isso. Não, ela diz que é a maior aventura literária da vida dela. Foi um momento muito feliz para ela. Ela foi muito feliz a fazer as novas cartas. Ela foi muito feliz a pertencer a um grupo. Porque a Teresa é tão carente que acha que não pertence. A Teresa acha sempre que nós não a amamos. Não é? E, portanto, as pessoas que privam com ela estão constantemente num exercício amoroso de dizer: amo-te, claro, estou aqui, adoro-te. E naquele momento ela pertencia àquele grupo, àquelas 3 mulheres. E depois a censura aconteceu às 3. Não é? O reconhecimento internacional acontece às 3. Eram as 3. E isso para ela foi muito importante, porque eu acho que foi o primeiro grupo que ela teve na vida. Já voltamos à conversa e vamos também alargar daqui a bocadinho a mais um interveniente, é o João Goberno, mas para já vamos escutar o segundo e último excerto de A Desobediente. Em Loures, como já tinha sucedido em Lisboa, um lugar quente e apetecível era a cozinha. Naquela divisão gigantesca havia muita coisa para ver, até um elevador com cordas que servia à casa de jantar. Teresinha gostava de estar por ali. Tinha a ideia de que podia existir junto das criadas sem grandes danos. O contraste entre o linguajar que se ouvia na cozinha e o que se ouvia pela casa, dos membros da família, também a fascinava. Continuou a colecionar palavras. Ia a apanhar a salsa, fazia pequenas tarefas que lhe pediam. Uma das criadas trazia já a filha consigo, uma menina como Teresinha, de avental, a aprender a servir. Chamava-se Luzia e era considerada muito esperta. Um dia, recebeu o correio ao portão e reparou que havia uma carta para Teresinha. Não era usual existir uma carta dirigida a uma criança. No remetente lia-se: Carlota de Mascarenhas. A criadita Luzia percebeu que era a mãe de Teresinha quem lhe escrevia, essa mulher cujo nome fora banido e não se podia pronunciar naquela casa. Correu para junto da menina e disse-lhe: Está aqui uma carta da sua mãezinha. Ficou em choque, paralisada quase. Tinha saudades do precipício que era a mãe. Abriu a carta e não conseguiu ler nada. Uma névoa perturbou-a. Parecia que, naquele momento, deixara de saber ler. Pouco a pouco, as letras começaram a formar palavras, a fazer sentido. Na carta, Carlota escrevia que adorava as filhas, pedia a Teresinha para o transmitir às irmãs mais novas, numa mensagem que se recorda de dizer o seguinte: Tu já és grande. Diz às tuas irmãs o quanto gosto delas. Já estou em tribunal a lutar por vocês, para que venham viver comigo. A carta e as palavras da mãe foram celebradas em silêncio. Era uma coisa mágica. Afinal, gostava tanto dela que tinha conseguido fazer chegar uma carta aos confins de Loures. Teresinha ficou doida de alegria. Mas não perdeu a lucidez. Sabia que a carta era uma transgressão e, por isso, correu para o jardim e foi enterrá-la. Teresinha não pediu segredo. E se o tivesse feito, talvez a novidade fosse demasiado para Luzia o aceitar. Contaria sempre, denunciaria sempre a existência da carta.
Num instante foi notícia. Luzia disse a toda a gente. A menina Teresinha recebeu uma carta da mãe. Quando lhe perguntaram pela missiva, Teresinha questionou. Qual carta? Manteve-se firme. Não havia carta. Saiu a correr e foi desenterrá-la. Rasguei a carta e comia. Engoli a minha mãe. Nesse minuto, em que Teresa desfaz a mãe dentro de si para a proteger, torna-se cúmplice de Carlota. Será a sua defensora até ao fim. Invertem-se os papéis. Será também o seu espelho. Nunca se irá esquecer de ouvir o pai dizer-lhe: sai daí que olho para ti e vejo a tua mãe. Num domingo, Teresa não se esquecera nunca desse dia, ia para o quarto no primeiro andar. Havia um desassossego, uma tensão, e de repente aconteceu uma coisa estranha. O corpo de Teresinha retorceu-se. O corpo a fazer um arco, como acontecia em relatos de mulheres possuídas, bruxas e feiticeiras. A posição era tão bizarra, o seu transe tão perceptível, que alguém gritou e despertou a atenção do resto da casa. Jorge Horta estava em casa e, ouvindo uma agitação, surgiu apressado para encontrar a filha mais velha numa posição estranha. Estava assente no cocoruto e calcanhares e com o corpo fazia um arco. Estática, a torturar-se na posição. Não era uma brincadeira. E Jorge Horta logo percebeu. Não era nada de semelhante ou de ligeiro. O pai pegou-lhe ao colo e terá dito: amanhã saímos daqui os dois. Muito mais tarde, Teresinha fará as suas leituras e acabará por escrever um livro intitulado Feiticeiras, Mulheres Possuídas, a reclamar a sua liberdade, o seu conhecimento. Desse livro faz parte o poema Refrão Feminino. Combato-te, inquisidor de crueldade mastim. Faço a cruz e teço a luz. Nada podes contra mim. Te exorcizo, lobo negro, em noites de lua alta. Encapuçado, tormento. Desafio os teus poderes alcandurados no medo. Guardo todo o meu segredo. Eu danço nua no vento. Muito obrigado, Paula. Só mais uma pergunta antes de chamarmos o João. Patrícia, a Maria Teresa Horta mantém o hábito, o salutar hábito de escrever diariamente, sobretudo poesia. De que forma é que a escrita continua a ser uma ligação à vida ou algo também que ajuda a manter-se viva? Tens essa noção, de alguma maneira? Eu acho que a escrita é aquilo que salva a Teresa, é aquilo que sempre salvou a Teresa. Ela escreve todos os dias, data todos os poemas, desde o primeiro poema que escreveu, teria 12 para 13 anos, no Bussaco, com uma viagem de família, e são papéis, e pastas, e livros, e poemas que surgem de todo lado. Ela precisa de escrever para se entender com o mundo. Comprometido, vamos então alargar a nossa conversa, chamando até nós o João Gobert. Uma salva de palmas, por favor. Queres beijinho? Não. Não. Bem-vindo, João. É sempre um gosto. Muito obrigado. Estar a conversa contigo. Conheces a Maria Teresa Horta. Aliás, um episódio, és uma das personagens, chamemos assim, um dos depoimentos do livro pertence-te. Mas vamos um bocadinho antes, já vamos falar desse episódio, que tem a ver até com o Porto, com o Fantástico Porto. Reconheceste neste livro a Maria Teresa Horta com quem conviveste, com quem te cruzaste, ou também, além disso, também ficaste a conhecer novas dimensões da sua figura que porventura não terias ainda total noção? Deixa-me rapidamente fazer a minha declaração de interesse. Quando eu conheci a Maria Teresa Horta, eu andava de calções. Tinha 9 anos.
e dava-se o caso da Maria Teresa Horta trabalhar na mesma sala, do mesmo jornal em que o meu pai trabalhava. E eu, quando ia ter com o meu pai, descobri que era muito divertido assistir aos encontros da Maria Teresa Horta, da Maria Isabel Barreno e da Maria Velho da Costa, que, de facto, se insultavam, até como aliciante para mim, que era, eu não quero dizer vítima, mas objeto de uma educação judaico-cristã, e aquelas três senhoras enriqueceram imenso o meu léxico, porque os insultos eram digamos que eram bastante encarniçados. Mas, além disso, presenciaste quase história, não é? Aqueles encontros. Pois, o problema é que eu não percebi isso. Eu, em relação à Maria Teresa Horta, ou cheguei demasiado cedo, porque andava de calções, ou cheguei demasiado tarde. O último encontro que eu tive com ela foi, se a memória não me falha, em 2019, num lançamento de um livro da Teresa Horta na Buchholz, em Lisboa, e eu fui lá para ir ao lançamento, mas também para a convidar para ir ao meu programa de rádio. E a Teresa Horta já tinha caído em casa uma primeira vez e estava muito renitente, apesar da cunha da Patrícia, que já fazia parte ali do núcleo. Quem a convenceu a ir ao programa de rádio foi o Luís de Barros. Acontece que, uma semana depois, a Teresa Horta me telefonou a dizer que afinal não ia, porque se sentia muito fragilizada, e passado muito pouco tempo, o Luís de Barros morreu. Portanto, eu, em relação à Maria Teresa Horta, ou chego cedo demais, ou chego tarde demais. Nunca cheguei a horas. A não ser nesses tais encontros que, curiosamente, tinham menos a ver com os livros e mais a ver com o cinema. Mas já lá iremos. Em relação a esta biografia, o que é que eu posso dizer assim muito rapidamente e em síntese? Primeiro, acho que ela tem um lado instrumental que me parece inegável, que é este. Eu acho que a Maria Teresa Horta, para quem ler a biografia sem conhecer a obra, vai ganhar inevitavelmente novos leitores. E se alguém ler a biografia sem ir a seguir à procura da poesia, da ficção, das crónicas, das outras coisas da Maria Teresa Horta, está a perder tempo e está a perder uma belíssima oportunidade. A Patrícia já aflorou o facto dela ser uma eterna injustiçada, eu também acho que é. Acho que, em algumas coisas, ela própria se colocou no papel da injustiçada. Agora, para já, antes de mais nada, há coisas muito engraçadas. Eu, antes de ler a biografia da Maria Teresa Horta, por razões meramente profissionais que os ouvintes da Antena vão descobrir daqui a pouco tempo, estive a ler uma biografia do Zaba, que não são propriamente assim, um grupo que me enche às medidas e tal. Passo lá a saber porquê. Não, e são 660 páginas. E aquilo é chato como a petaça, porque são os números de vendas, são os não sei quê, são os amores e os desamores e os escândalos e o fisco sueco que os perseguia e mais não sei quê, e a amizade de uma delas com a rainha da Suécia. É tudo antítese desta biografia, não é? Não, é exatamente o contrário, porque a Paula Ventura leu exemplarmente 2 passagens e quem não percebeu que nesta biografia, além da vida da Maria Teresa Horta, também está a literatura, então é porque estava distraído. Porque aqui é escrito e é bem escrito. Depois, o que é que me parece que é... Eu ainda não fiz a declaração de interesse em relação à Patrícia, mas já faço isso. O que é que me parece que é fundamental perceber? Além da tal via instrumental para a obra da Maria Teresa Horta, está aqui uma história de alguém que, felizmente para nós todos, e se calhar infelizmente para ela, é um paradoxo continuado. É uma mulher que lida, como ela própria reconhece, com anjos, feiticeiras, bruxas, dimensões, enfim, não quer dizer místicas do oculto, mas coisas que, à partida, são um bocadinho fora da caixa, e depois foi militante do Partido Comunista Português. Eu a isso acho normal. Pois, quer dizer, é uma mulher que antecipa uma série de questões que nós hoje discutimos com grande à vontade.
O problema é que a Maria Teresa Horta não tinha nenhum mito. Não. Era all by myself, ou seja, houve muitas lutas que ela assumiu absolutamente sozinhas. Além do mais, indo só aos pormenores, esta biografia, para já, desfez um mito que, para mim, ficaria, até com certeza, até à minha morte, que é o mito da manifestação da queima dos sutiãs. Onde se fez tudo menos queimar sutiãs. Elas não usavam sutiã. Portanto, para que queimar uma coisa que não se usa? Ora, lá está. Também não sabia que essa manifestação, enfim, que ficou na memória de tanta gente, tinha 20 mulheres a protestar e 2.000 homens à espera de um striptease que tinha sido prometido por uma notícia do Semanário Expresso, que por acaso foi escrita por uma mulher. Helena Vaz da Silva. Alegadamente. Helena Vaz da Silva. Sim, senhor. Portanto, vamos limpar a mitologia toda em relação à Maria Teresa Horta. Eu acho que a infância e a transição do primeiro casamento para a relação com o Luís de Barros são 2 momentos absolutamente marcantes para ela. Depois o resto, a prática diária da poesia, a escrita, o jornalismo, tudo isso faz sentido se ler a biografia. Sem ler a biografia, eu devo dizer uma coisa. Eu sou... A minha história com a Patrícia começou muito mal. Em 1990, ela já estava no Independente e eu cheguei ao Independente e a certa altura puseram-me a editar um texto da Patrícia. E eu editei. Achei que era normal. Pronto. Era editora adjunto do Caderno 3. Passados alguns anos, a Patrícia veio-me dizer: tu foste... Qual foi o adjetivo? Tu foste de uma violência com o meu texto que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o que mais. Portanto, a relação podia ter acabado ali. Devo dizer, isso prova que ela tem bom fundo, porque quando chegou a vez dela editar os meus textos, noutros quadrantes, nomeadamente na Egoísta, que eu acho que é uma das proezas desta mulher, ela não se vingou. E eu estava à espera que ela se vingasse, mas não. Depois, a história com a Maria Teresa Horta começa muito antes da biografia. Porque a certa altura... Quer dizer, eu sou muito preguiçoso. E tive sem ler poesia para ir até aos 40 anos. Qual poesia? Tanta ficção, tanta não ficção, para que é que eu vou estar... E comecei a ler poesia. E a Patrícia tem aquela como é que eu disse no outro dia? A suavidade assertiva. E de vez em quando dizia assim: olha, e a Maria Teresa Horta? Acho que era a Maria Teresa Horta. Estava a procurar fazer-te leitor da Maria Sim, e conseguiu. Depois, quando foi anunciada a lista das biografias que está a ser exemplarmente cumprida, eu achei normalíssimo haver uma biografia da Agostina, à revelia da própria família. Achei fundamental e normalíssimo haver uma biografia da Natália Correia, do José Cardoso Pires, do Manuel de Oliveira, do Manuel António Pina, e a certa altura na lista vejo lá Patrícia Reis e Maria Teresa Horta. Disse: olha, esta passou-se de vez. Não passou-se... Quer dizer, atenção, estamos a falar de uma mulher que consegue pôr uma revista de altíssima qualidade literária na rua em 11 dias a seguir ao 11 de setembro de 2001, foi, não vale a pena estar a explicar o que é que foi. 11 dias depois, estava uma revista impressa sobre Nova Iorque, com textos excluindo o meu. Eu também lá escrevi, mas não é por isso. Mas textos do melhor que se fazia, do melhor que se fez, do melhor que se faz em Portugal, 11 dias depois. Com grafismo, tudo. 11 dias. E é só para verem a força que ela tem. Eu achei que na Teresa Horta, com muita pena minha, porque na altura já éramos amigos e continuamos a ser, achei que ela se ia espalhar ao comprido. Por 2 ordens de razões. Primeiro, a Teresa Horta tinha uma fama que eu próprio já reconhecia que era um bocadinho desajustada, de ser uma pessoa muito difícil. E devo dizer que eu achava que era desajustada, porque apesar dela me ter conhecido de calções, coisa que aconteceu com outros mestres do jornalismo e da escrita, e que nunca deixaram, mesmo quando eu passei a ter
1,83 m e 160 kg continuavam a achar que eu andava de calções e tratavam-me como tal. O meu reencontro com a Teresa Horta é extraordinário porque ela sempre falou comigo de igual para igual. Nunca houve aquela coisa do lá vem o puto armado em não sei o quê. Não. Absolutamente impecável. E volto a dizer, o que nos aproximou foi o cinema, foram os visionamentos de filmes em Lisboa que ela ia ver porque era cinéfila, eu ia ver porque era uma oportunidade de ver os filmes à borla. Eram as vindas ao Fantasporto, que foi das poucas vezes em que eu vi a Maria Teresa Horta funcionar em grupo. Havia um grupo... Estamos a falar no início dos anos 80, por aí. Sim, o meu primeiro encontro com ela é em 84. A Teresa Horta tinha uma característica de que a Patrícia já falou, que era... descobria uma maneira de nos explicar os filmes com elementos que nós, pura e simplesmente, não tínhamos. Eu não tinha visto no filme. Quer dizer, cada um é para o que nasce. E a senhora era muito mais culta e tinha muito mais mundo e muito mais vida do que eu. Ainda hoje tem, com certeza. E lembro-me que estivemos sentados lado a lado num filme chamado... Ganhou o Grande Prémio do Fantasporto. Um filme chamado A Companhia dos Lobos, do Neil Jordan, em 84. Fez agora 40 anos. E eu achei o filme maravilhoso. Mas não tinha percebido nada. Porque a Teresa Horta, no fim do filme, sentou os jovens candidatos a escoteiros mirins assim à sua volta e explicou-nos isto. O capuchinho vermelho e a menstruação. O tamanho incomensurável dos pinheiros que se vêem no filme é o símbolo fálico. Toda a gente tinha a obrigação de perceber isso. Nós não tínhamos percebido nada. Portanto, ainda por cima era uma pessoa que se dava ao luxo de perder tempo com meia dúzia de putos estúpidos, como era o meu caso, e de nos elucidar sobre uma série de coisas. E agora onde é que eu ia? Eu, no Mas fundo, ias não bem. chegaste a responder à minha questão inicial. Se Talvez, te identificaste ou se reconheceste novas Marias Teresa Horta nesta biografia. Olha, eu vou-te dizer, e a quem aqui está, o mesmo que já disse à Patrícia. Houve alguns momentos em que eu me arrepiei, porque há histórias profundamente violentas. A primeira que nós ouvimos é exemplar. A entrada dos agentes da PIDE a depositarem falsas provas em casa da Maria Teresa Horta. A tal transição do primeiro casamento para a ligação com o Luís de Barros. Depois, de uma forma mais diluída, a forma como a Maria Teresa Horta efetivamente foi perseguida, foi ostracizada, foi discriminada nos jornais, na crítica literária, fosse no que fosse, tudo isso arrepia. Há alguns momentos em que eu me comovi, houve alguns momentos em que eu sorri, se calhar por conhecer a biografada. Agora, fundamentalmente, eu aprendi imenso com esta biografia. E é isso, muitas vezes, que eu acho que vou à procura numa biografia. Disseste aí uma coisa particularmente interessante e é uma boa deixa para colocar à Patrícia, quando o João Galberto referiu que esta biografia tem potencial para trazer novos leitores à obra da Maria Teresa Horta. Tens essa expectativa, tens essa esperança? Tenho essa expectativa e tenho essa esperança, porque, como te disse, a minha sobrinha, a Madalena, teve uma adesão imensa à obra da Maria Teresa, e uma pessoa que é completamente inesperada para mim, que foi o Henrique, que é o nosso filho mais novo, que me ajudou a transcrever horas e horas e horas de entrevistas, e que foi um trabalho preciosíssimo que ele fez. Passou a ler poesia da Maria Teresa. E isso, para mim, é sinal de que a obra está viva e que tem interesse e que há uma identificação, independentemente da geração que possa ler. Portanto, sim, claro, tem. E ouviste muitos comentários, como o João referia há bocadinho, de quando abraçaste esta tarefa, no fundo a dizer no que é que te foste meter. Eu própria achava que me ia espalhar, em grande. Mas não espalhou nada. Em relação ainda às questões da Maria Teresa Horta, devo dizer que em minha casa, muito antes, enfim, antes do 25 de Abril, havia 2 livros ou da Maria Teresa Horta ou da Maria Teresa Horta com outras pessoas. O primeiro que entrou lá em casa chamava-se Ambas as Mãos sobre o Corpo. E a minha mãe
que não estava assim muito à vontade com a hipótese de eu ler o livro, explicou-me que ambas as mãos sobre o corpo é aquilo que acontece aos defuntos quando vão para... E, portanto, talvez não fosse uma coisa para a gente ler e tal. Muitas vezes. Tu ainda só tens 10 anos ou 11, portanto, deixa lá os mortos para mais tarde. O outro, caso mais sério, havia, e suponho que ainda haja lá em casa do meu pai, uma primeira edição das Novas Cartas Portuguesas. Que também, não sei se porque o caráter epistolar da coisa também não fosse aconselhado, eu também só consegui ler muito mais tarde. Portanto, eu diria que até em minha casa a Maria Teresa Horta foi censurada. E depois, lá está, a fase mais ou menos sevandija do indivíduo que sou eu, e eu só voltei à poesia da Maria Teresa Horta a partir do ano 2000. Acho que agora, depois da biografia da Patrícia, não é obrigar, me vou voluntarizar para voltar a ler algumas coisas e acho que as vou perceber de outra maneira. Sendo que eu acho... Quer dizer, há obviamente a dimensão poética da Teresa Horta e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que dos anos 60 para cá, curiosamente, o primeiro livro da Maria Teresa Horta sai no ano em que eu nasci, não há coincidência. E outra coisa engraçada, a Maria Teresa Horta, descobri agora na biografia, faz anos, no mesmo dia em que a senhora com quem eu vivo vai fazer 21 anos, nasceu. Nasceram ambas a 20 de maio. E eu acredito muito nestas conjunções cósmicas. Coisa. Agora, a dimensão poética está fora de questão. A mim faz muita confusão que alguém que foi obrigado, se calhar, em alguns casos, a ter as vivências que teve antes do 25 de Abril, que nunca virou a cara à sua condição feminina e feminista, volto a dizer, numa altura em que, não posso dizer que estava sozinha, mas estava bastante sozinha. Bastante pouco acompanhada. Uma mulher que tem, como escritora, provavelmente sedenta de prémios e de reconhecimento, porque vamos lá deixar de coisas, ninguém escreve para meter na gaveta, e para não ser reconhecido, que tem a hombridade de dizer eu não vou receber esse prémio porque ele é para ser entregue por um primeiro-ministro que eu acho que está a destruir o país, portanto não vou lá, e foi zurzida Por toda a gente. da esquerda à direita, por toda a gente, por ter um ato que eu acho que é de suprema coerência, que a seguir recusa liminarmente o prémio Oceanos, que não é coisa de sumenos também, porque acha que o prémio era atribuído a ex aequo e ela acha que o outro senhor, por muito bom que fosse, não se comparava. Epá! Quer dizer, há uma dívida qualquer de nós Mas achas todos. que essa capacidade que a Maria Teresa Horta teve sempre de dizer não, escolhendo às vezes os caminhos mais pedregosos, mais difíceis, acabou infelizmente por pagar um preço alto por isso, ou seja, adiou o justo reconhecimento através nomeadamente de prémios, não esses que falaste, mas comendas, até de estudos académicos que só chegaram mais recentemente? Não tenho sobre isso a menor dúvida. Que a Maria Teresa Horta pagou um preço, não tenho sobre isso a menor dúvida. Seria muito menos rica, seria muito menos... Sobretudo agora, depois de ler a biografia, e é mesmo para ler, seria muito menos impactante se não houvesse esse não da Maria Teresa Horta. E deixa-me só dizer, eu acho que a Maria Teresa Horta passou muito mais tempo da sua vida a dizer sim do que a dizer não. A dizer sim à igualdade, a dizer sim ao fim da violência doméstica, a dizer sim à transformação geral do país, que infelizmente ficou mais ou menos a meio caminho, mas não interessa. Há tantos dados, há tantas pistas. Este livro tem 400 e... Quer dizer, do ponto de vista útil, tem 406, 408 páginas. Sim, por aí. Depois tem o índice onomástico, que é uma coisa que eu adoro. E também tenho mais uma razão para gostar desta biografia. É a segunda vez que me acontece aparecer no índice onomástico
como fonte, em paralelo com o meu pai. Pronto, isso é A lindo. primeira aconteceu num livro do Miguel Carvalho sobre a Amália Rodrigues. A segunda acontece no livro sobre a Maria Teresa Horta, sendo que eu acharia mais lógico que fosse em livros de pessoas que eu conheci melhor ou com quem convivi Tipo, mais usava. perto. Quê? Por exemplo, usava. Usava? Porque não? Mas ficámos a saber, João, e confrontava também a Patrícia com isso, mesmo antes de escreveres a biografia, já andavas a conquistar ou a tentar conquistar novos leitores para a obra da Maria Teresa Horta. Ah, mas Mas isso é não porque eu era sou só a Teresa uma Horta. leitora compulsiva. E o João também. Sim, sim. E o João também. E às vezes o João põe assim umas coisas no Facebook e diz I believe in spring. E eu sei o que é. É o Bill Evans e é o I must believe in spring. E é aquele... Nós temos aqui uma cena, os dois. Pronto. O meu marido sabe, não se preocupem, a mulher dele também. É uma cena longa e sempre é muito fácil. A minha relação com o João é fácil. A minha relação com a maioria das pessoas não é fácil, mas com o João é fácil. Não, um dia, quando se fizer a biografia da Patrícia Reis, eu já cá não estarei, se tudo correr normalmente, Eu também mas não. alguém dirá, pô, não te metas nisso, que ela é uma mulher dificílima. Não é nada. É que não é. Agora, a declaração de interesse em relação à Patrícia. Nós acho que somos formalmente, não foi papel assinado, mas formalmente amigos, eu diria, há 30 anos. Tu és meu afilhado de casamento. Só durou, Da outra, que não interessa não, nada. só durou 7 meses, mas não Não interessa. interessa nada. Isso Mas eu não- concordas, João, que de certa Não, forma... deixa- Sim, sim. Mas deixa-me só dizer isto. A Patrícia há bocado citou e referiu o aspecto solidário da Maria Teresa Horta, que se calhar está mais escondido do que mereceria estar. O mesmo posso dizer eu em relação à Patrícia Reis. Nas alturas complicadas, nas alturas em que foi preciso, é a amiga que não falha. Se isso contribui para eu gostar mais da biografia da Maria Teresa Horta e para ter a certeza que esta não é a última biografia que a Patrícia Reis escreve, então pronto, vamos por aí. Mas achas que é preciso não ser nada egoísta, fazendo um bocado de referência à revista que a Patrícia exemplarmente dirige, é preciso não ser nada egoísta e, no caso da Patrícia, alguém com uma obra já tão vasta, para se entregar durante tantos anos a escrutinar, a esmiuçar, a louvar, embora o livro também não se resuma a isso, mas é preciso não ser egoísta para se entregar a um exercício desses sobre alguém. O que é que isso diz da Patrícia, em teu entender? Diz que a Patrícia é maluca e que o Rui Concerto também não fica atrás. O livro já está na segunda edição, portanto haverá mais pessoas O a que é que eu te posso dizer? Isto é assim. Das 6 biografias editadas, eu confesso, tenho muita pena se desiluda alguém, há 4 que são mesmo do meu coração. A primeira de todas foi a da Agostina, ainda por cima escrita em circunstâncias complicadas. Epá, e a Isabel Rio Novo é daquelas escritoras que entra ao primeiro livro. Eu também não posso dizer que me apaixonei por ela, porque está ali o Paulo, portanto, mas apaixonei-me pela escrita dela logo no rio do esquecimento. Em relação ao Bruno Vieira Amaral e ao Zé Cardoso Pires, também não restam grandes dúvidas que estamos perante alguém que... A Filipa Martins, que era a que eu conhecia pior, para lhe fazer uma entrevista, fui ler os romances todos que ela escreveu. E é muito bom. Esta senhora, o nosso romance literário começa na Cruz das Almas. Imagina, Pois. 21 anos. E só não li o Diário do Micas. Não. Não. Mas olha que há um volume no Benfica, não quero. Não quero saber. Quero saber. Essa é outra coisa que me leva a gostar ainda mais da Maria Teresa Horta. É do Benfica. Não, é que Patrícia Reis diz que a senhora mesmo, à beira de fazer 87 anos, Continua a ver. mantém o hábito de ver os jogos do Benfica. Que diabo, então? É a única altura em que me diz, ai querida, agora não posso falar contigo, estou a ver o Benfica. Não está a ler os clássicos gregos. Não está nada. É ver o Benfica. Para terminar da melhor maneira, queria perguntar, já uma questão lançada a ambos, quão necessitados estamos hoje de mais vozes tão lúcidas como a da Maria Teresa Horta? Nós estamos necessitados de vozes lúcidas e de pensamento crítico. Ponto.
Não é uma nem duas, muitas. Precisamos de muitas. Precisamos de não viver na carneirada. Precisamos de pensar um bocadinho mais. Precisamos de educar melhor as nossas crianças, de dar mais mundo às nossas crianças e, sobretudo, pensar isto. Pensar é um exercício diário. Nós temos que pensar sobre as coisas. Não é só tomar como garantido que aquele disse aquilo e o outro disse aquilo outro e eu apanho e está a andar. E, portanto, pensamento crítico é uma coisa fundamental. O que significa que temos todos que ler mais. Não é possível não ler mais. Não é possível. E a nossa democracia torna-se cada vez mais frágil quanto menos leitores nós temos. Na minha opinião. On my opinion. Foi bom agora? Não, está muito crescido. Isto. Foi bom. João, queres acrescentar algo? Não, Eu não quero. não, queria só dizer isto. Eu acho que uma biografia como esta é o antídoto e é o oposto do soundbite. Não é rápida, pode não ter um efeito catalisador imediato, mas aposto que quem ler esta biografia, e espero que os presentes não deixem de a ler, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ainda pode ir buscar alguma coisa àquilo que leu. E o resto a Patrícia já disse. Quer dizer, enquanto nós não percebermos que esta contextualização do passado, que é outra coisa que este livro faz exemplarmente, esta contextualização do passado é a única via segura para o futuro, não percebemos nada. E quanto mais... o meu medo em relação a alguns dos escritores que me marcaram a mim, eu acho que marcaram gerações e marcaram Portugal, é a velocidade a que o esquecimento está... E se calhar as biografias, e se calhar... só uma parte, eu sou completamente passado por biografias. Eu diria que em cada 5 livros, 1 é uma biografia. Estão finalmente a ter, talvez, o tratamento editorial que mereciam há muito no mercado. E por amor de Deus, não é por estar ali o Rui Coceiro, que já falámos sobre isso, e até já andámos a negociar em vão a escrita minha de uma biografia que eu não posso escrever porque não tenho a habilidade da Patrícia Reis para logo no princípio do livro dizer: meus amigos, eu sei mais do que vou contar, mas vou contar aquilo que acho que devo contar. Eu, como não era capaz de fazer isso, e como o biografado era um rapaz que não tinha uma vida dupla, tinha uma vida tripla ou quádrupla, e uma das fontes ia ser uma pessoa, ou melhor, a fonte principal ia ser uma pessoa que ia ficar piurça comigo, porque eu tinha que contar as outras facetas do senhor, eu e o Rui separámos-nos amigavelmente sempre, e não avançámos para essa biografia. A questão fundamental é esta. Já me disseram a mim que eu gosto tanto de biografias porque a minha vida não tem nada de interessante. O que é uma hipótese. A sério. Bom, então eu vou começar aqui a falar-vos do averbamento. Não. Mas é uma coisa que não me aflige minimamente. Porque, de repente, há bocadinhos deste livro. A agressão da Maria Teresa Horta, de que a Patrícia já falou. A entrada dos agentes da PIDE. Agarra logo ali o leitor. Não é só isso. É que eu, de repente, estava lá. Quer dizer, não posso dizer que tenha sentido os pontapés e os murros dos senhores que a agrediram na rua. Mas isto é tão importante que nós tenhamos a capacidade de sair das nossas vidinhas e nos metermos nas vidas de quem marcou as nossas vidas, se calhar sem nós sabermos, que venham mais biografias, sobretudo se forem boas. Sem dúvida. Como é o caso. Muito obrigado, João Goberno. Patrícia Reis. Obrigada, Sérgio.
Obrigado à Paula Ventura também Esta pelas biografia. magníficas leituras. Esta biografia. A Patrícia Reis vai estar agora disponível para os autógrafos. Muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. Nós vamos voltar no dia 27 de abril, à mesma hora, aqui, na Biblioteca Almeida Garrett, para uma sessão com Álvaro Laborinho Lúcio. Não faltem. Obrigado. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.